nosso tema de hoje é o que o jovem precisa saber sobre o fim dos tempos. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 5. Depois da nossa palavra, você não pode se desconectar, porque nós vamos ter um tempo aqui de bate-papo, justamente onde você vai poder se identificar muito, vai poder interagir nos comentários. E é a sua noite de sábado maravilhosa, glorificando a Deus, porque já parar, depois que terminar a palavra, de se conectar. Muito pelo contrário, fica aqui que você vai receber muito de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo de 1 a 7, diz o seguinte: Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: Quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Vamos ler até aqui o versículo 5. Mas agora eu gostaria que você fosse em Apocalipse, ainda no capítulo 5. Agora vamos lá para o versículo 9. E nós vamos ler do 9 até o 14. E entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado com teu sangue e compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram: Amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. O livro de Apocalipse revela o senhorio de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, ele visa algumas coisas, mas as mais interessantes são as seguintes. O livro visa fortalecer os discípulos, no sentido de persistência na fé, com a promessa da vitória do cristianismo no final dos tempos. Eu não sei, às vezes, o que você já tem visto e ouvido, tanta coisa que você já leu, mas o livro de Apocalipse, ele tem essa conotação e um propósito principal, que é fortalecer nós, você, discípulo de Jesus Cristo, no sentido de persistência na fé, de não desistir, não voltar para trás, com a promessa da vitória do cristianismo no final dos tempos. Olha só o que diz lá em Atos 1, de 9 a 11. Se alguém puder, já pode colocar aqui, Marcelo, a caixa para lá, pode pôr para lá, que acho que não vai dar esse reverb. Olha só o que diz em Atos 1, de 9 a 11. Depois de ter dito isto, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado no meio de vocês aos céus, voltará do mesmo modo como o viram subir. Jesus voltará, e isso é indiscutível. Além disso,
Olha o que diz em Mateus 24, 36, 39. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Os sinais são eminentes e estão diante de nós, e isso ninguém pode negar, até mesmo um ateu. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz o seguinte: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão outro autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Paulo estava dizendo isso a Timóteo. E aí, quando você olha o quanto que Jesus ele voltará, e isso é algo indiscutível, os sinais da volta também são indiscutíveis. A Bíblia é um livro mais atual do que o jornal que vai ser veiculado amanhã. E quando você observa tudo aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que está para acontecer, biblicamente está 100% dito. E é uma verdade. E a primeira coisa que você precisa saber como jovem, neste tempo de fim, é entender que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é uma verdade. E aquilo que a Bíblia diz não é porque nós a conhecemos, estamos nos aprofundando ainda mais em conhecê-la, que eu e você, nós somos o certo, porque então nós sabemos a verdade, nós somos o dono da verdade. Não é isso. Não existe diante de um discípulo de Cristo um orgulho de dizer e bater no peito: olha, eu sei o que vai acontecer. Não, ninguém sabe nem a hora, acabamos de ler isso. Mas o que nós precisamos entender nessa questão principal do tempo do fim é que nós precisamos estar preparados. E Apocalipse diz sobre isso. Quando você olha todas essas questões principais, você vê algumas coisas muito interessantes. Os assuntos centrais do livro de Apocalipse são alguns, e eu gostaria de falar para você rapidamente, para você ver quais são as conotações, aquilo que João escreveu, o que João viu, a sua revelação e assim por diante, para você não ver Apocalipse como o livro do medo, o livro, será que isso vai acontecer realmente? E assim por diante. Os assuntos centrais do livro de Apocalipse são alguns, e eu vou dizer agora para você. Primeiro, ele trata sobre a soberania de Deus. Deus controla todas as criaturas e todos os acontecimentos. Também lida com a cristologia. O Apocalipse, ele exalta, entroniza e celebra Cristo como Cordeiro, o Rei e Guerreiro. Satanás, aonde o livro de Apocalipse fornece a descrição mais extensa da Bíblia de como Satanás opera. Apocalipse também trata do pecado e mostra o escopo final do pecado na história da humanidade. Também trata sobre o juízo onde apresenta evidências repetidas que Deus julgará todo o mal. Redenção e glorificação, a qual descrições mais completas da salvação dos cristãos e de sua glorificação no céu estão no livro de Apocalipse. Aonde também o livro ele trata sobre a adoração, contém inúmeras imagens da adoração celestial. E a escatologia, que é o relato da Bíblia mais completo e sistemático das últimas coisas.
O livro de Apocalipse, ele é escrito por João, apóstolo João. O livro foi escrito por ele na ilha de Patmos. E um contexto histórico para você se situar melhor aqui deste livro, o que estava acontecendo com João. João estava numa prisão nesta ilha. Essa época era uma época onde a perseguição estava muito violenta contra a igreja de Jesus Cristo e obviamente contra os cristãos. Quem dominava nesta época era o imperador Domiciano, que deporta João para esta ilha, a ilha de Patmos, para tentar abafar a tua voz e eliminar o último apóstolo vivo. Nesta ilha, João tem uma visão e quem aparece para ele é Jesus Cristo glorificado. Vamos ver isso? Em Apocalipse 1, de 12 a 16, diz o seguinte: quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, de sua boca saiu uma espada afiada de 2 lados, de 2 gumes. A face dele brilhava como o sol em todo o seu esplendor. João começa a entender que a história não estava à deriva, não estava por acaso nesta hora. Em Apocalipse 1, 17 ao 18, diz o seguinte: quando ouvi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Muitos acreditam que as coisas acontecem por acaso, sem rumo, onde vagamos de um lado para o outro, uma visão existencialista. Outros acham que a história não tem um fim, uma consumação, não tem um começo, meio e fim, mas nós vemos outra perspectiva como filhos de Deus. Em Apocalipse 4, versículo 1, na parte final diz: coisas que devem ainda acontecer. Jesus controla tudo, Deus não é pego de surpresa. Você acha que Deus não sabia o que nós iríamos passar? Você acha que não está no controle de todas as coisas, as mãos de Deus? E às vezes você pode estar se perguntando: tudo bem, mas por que permitiu? Deus não é amor? Por que tem fome? Por que as guerras? Por que uma pandemia? Por que crises? Por que doença? Por que mortes? Por que sofrimento? Eu tenho certeza absoluta que a maioria já tem a resposta: pecado, desobediência. É o distanciamento do homem de Deus, do relacionamento de criação para com o Criador. E isso volta a ser uma verdade e uma vida linda com um propósito maravilhoso através de Jesus naquela cruz. Mas veja bem, eu tenho certeza que você tem visto e ouvido muitas coisas sobre os sinais da volta, e temos ficado bastante antenados sobre isso, ainda mais do que nós estamos vivendo agora. Mas hoje eu quero responder a pergunta: o que eu preciso saber e fazer? Qual é o meu papel como um discípulo e um jovem cristão nisso tudo que está acontecendo? Você já ouviu bastante coisa, e espero que você continue a ouvir, principalmente aqui conosco, sobre a volta, sobre o fim dos tempos, sobre aquilo que está acontecendo, e tudo isso com base bíblica. A Bíblia para você é o que você está vendo esses últimos finais de semana, para não dizer os últimos meses. Mas nós, como jovens, quais devem ser as nossas atitudes para estarmos preparados e entender melhor o que Apocalipse está nos dizendo? Apocalipse quer dizer revelação. Apocalipse não tem atenção para a besta, não tem atenção para o falso profeta.
está revelando o Apocalipse, na verdade, em todo o seu livro, o senhorio de Jesus Cristo, o controle de Jesus, o juízo de Deus. E é isso que você precisa entender. Por isso que, às vezes, quando você vê um filme num cinema sobre Apocalipse, você já vê o final do mundo, você já vê catástrofes, tantas coisas acontecendo, e parece que dá aquele receio, você fica tenso em ler Apocalipse, mas na verdade não é isso que você precisa ter de sentimento. Não é isso que Deus gostaria que você sentisse em ler o livro de Apocalipse. Muito pelo contrário, este livro e o fim dos tempos vai demonstrar e vai mostrar para toda a humanidade, aqueles que estarão vivos ou aqueles que estariam mortos, mas viverão para saber aonde estarão, na eternidade no céu, eternidade no inferno, e todos verão o senhorio de Jesus Cristo. Por isso que a sua vida não pode ser uma brincadeira. E veja bem, algumas coisas que você precisa saber sobre o fim dos tempos e o que você tem que fazer. A primeira coisa, Deus quer te ver obediente. Em Mateus 28:20 diz o seguinte: ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu, Jesus, lhes ordenei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A obediência precede qualquer coisa para com Deus. Se você quer viver algo extraordinário diante de Deus, obedeça a sua palavra. Obedeça aquilo que a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse. Não há possibilidade de você ter uma nova vida sendo uma pessoa desobediente. A outra coisa, você precisa ter atenção e oração. Em Lucas 21, 34 e 36 diz o seguinte: tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos como uma armadilha. Pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre, olha só a atenção, estejam sempre atentos e orem, para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. É fácil você observar aqui, estar em pé na presença do Filho do Homem no dia do juízo. Essas situações onde você precisa ter atenção e ter oração na sua vida é importantíssimo. Qual é a atenção que você precisa dar? A atenção do que Deus está fazendo. A atenção dos sinais que Deus tem falado conosco como igreja. A atenção que você tem ouvido na sua célula, no culto. O que você tem compartilhado com os seus amigos. A atenção de observar a guerra que nós estamos vivendo espiritual. Esse é um tempo onde o inimigo vai esfriar você e vai querer jogar setas em você para que você venha pensar em fazer outra coisa em um sábado à noite, um exemplo. Em um domingo. De você ter uma comunhão, de colocar tantas coisas na sua mente para dizer que você não consegue, que você não pode. Tenha atenção espiritual. E você só consegue fazer isso com oração, intimidade com Deus. Orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão. Isso é muito sério. A outra coisa é uma das centralidades do cristianismo: amor. Ame o teu próximo. Em Tiago 2, versículo 8 diz o seguinte: sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Perdoe, libera perdão. Você tem uma vida e você está desgastando relacionamentos. Você está deixando de produzir bons relacionamentos. Você está deixando de investir em bons relacionamentos. Principalmente começando dentro da tua casa. Por situações pequenas, aonde em Tiago 2,8 vale muito mais do que qualquer briga, do que qualquer estresse, do que qualquer desentendimento nos seus relacionamentos. A questão é, você vai deixar o seu orgulho reinar? Tenha atenção nisso. E veja bem, olha só como que é interessante. A outra coisa que você precisa saber
para você estar pronto para o fim dos tempos, deveria a noite inteira aqui falando várias coisas, honre o teu pai e a tua mãe. Em Êxodo 20:12 diz o seguinte: honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Quer viver bastante? Quer ficar bem velhinho aqui na terra? Para você viver uma vida maravilhosa aqui na terra? Aqui está o segredo. Você precisa honrar o teu pai e a tua mãe. O que você tem feito dentro da sua casa? Se você observar, dentro do seu coração, quais estão sendo as suas atitudes para com seu pai e a sua mãe, mesmo que você não more mais com eles? Às vezes hoje, é justamente o dia que você, para se preparar e saber melhor sobre o fim dos tempos, é o dia de você voltar para um relacionamento real com o seu pai e com a sua mãe. Independente daquilo que eles fizeram, o que nós acabamos de ler em Êxodo 20, não está dizendo, olha, quando seu pai e a sua mãe foram bons para você, você os honra. Não, honre o teu pai e a tua mãe. Nada mais. É o seu pai, é a sua mãe. Honrar é orar por eles. Honrar é escutá-los. Honrar, na medida do possível, é estar junto. Lembre-se disso. Abra o seu coração para que o Espírito Santo possa te mostrar o que é necessário. A outra coisa é você falar sempre a verdade. Você sabe muito bem quem é o pai da mentira. Mas olha só o que diz em Provérbios 12:19. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. Você pode estar mentindo por anos, mas vai chegar o dia que tudo isso vai se revelar. E aí, o que você vai fazer, sendo que Deus está usando agora para dizer para você se arrepender e não mais mentir, não ter mais uns lábios impuros de você só falar mentiras e ter atitudes de uma pessoa mentirosa. Se o diabo é o pai da mentira e você mente, você acha que você é filho de quem? A questão é, você precisa falar sempre a verdade. Você de uma vez por todas, custe o que custar, fale a verdade. No dia do tribunal de Cristo, uma das coisas que você vai precisar realmente é apresentar o quanto que você foi verdadeiro. E por que não fazer isso agora? Não espere o último tempo. Sabe por quê? Porque você não sabe quando ele vai chegar. A outra coisa, adore a Deus de verdade. Em João 4:24, diz o seguinte: pois Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Cantamos 3 canções para adorar ao Senhor. Essas canções, sinto lhe informar, mas não foi para você se você não gostou. É porque nós queremos adorar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que você pode fazer isso com espírito e em verdade. Como está o seu tempo de adoração nesse tempo onde você não pode adorar em comunidade, como igreja, aqui com todos, todo mundo junto? Como está o seu nível de adoração? Porque o jeito que você adora no secreto vai ser a forma que você adora em público. Se você não adora ao Senhor em espírito e em verdade, no lugar mais sublime, mais forte que um filho de Deus tem, que é o quarto. Feche a porta do seu quarto, adora o Senhor como nunca antes. Tudo bem que nós vamos ter isso para a eternidade, mas você deve e tem que fazer isso agora. A adoração verdadeira. O que você faz na sua sala, no seu quarto, de você ter um tempo onde você nunca teve antes, parece que era algo tão distante de você ter uma adoração verdadeira sozinho, mas parece que está sozinho, mas o Espírito Santo está aí do seu lado. Por que não você agora sentir a presença do Espírito Santo? Por que não você observar que a sua mente ela tem que estar ligada no que nós estamos falando aqui, e você saber que o Espírito Santo está do teu lado, cultuando junto com você. O Espírito Santo quer tocar o seu coração.
Para desse cabo de guerra. Você controla a sua vida, aí as coisas começam a dar errado, aí você solta a corda para que o Espírito Santo venha comandá-la. Aí você vê que está tudo bem, aí você quer comandar agora. Aí chega alguém na sua vida para um relacionamento, e agora você quer tomar a rédea porque é a pessoa de Deus para você. Agora você vai casar, agora esse trabalho é para mim. E Deus está falando assim: ei, por que você não me pergunta? Por que você vai quebrar a cara de novo? Por que você vai tomar decisões por si próprio? Não é isso que eu quero para você. Deus está falando. E veja, a outra coisa, esteja em comunhão com os seus irmãos. Em Hebreus 10, 24, 25 diz o seguinte: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Depois que tudo isso acabar, em nome de Jesus, aleluia, estaremos juntos aqui de novo, cultuando a Deus. O nosso culto DIP, nosso culto de celebração, na sexta-feira com o Multi, nossa terça-feira no Tadel, vai ser maravilhoso, conferências de novo, e as coisas vão acontecer. Agora, sabe o que o inimigo quer fazer? Que você se acostume com isso aqui, ó. Você na sua casa, não precisa sair de casa, você está deitado na sua cama, está no seu sofá, às vezes você está jantando agora, acabou de pedir um lanche, você está aí comendo de boa, me ouvindo, e glória a Deus por isso, que bom que você está aqui, que bom que você se conectou. Não é nesse sentido que eu estou dizendo, mas o inimigo pode usar isso justamente para dizer para você: ei, você não precisa mais da igreja, você é a igreja, você agora é o templo. Você não precisa ir mais cultuar a Deus. Veja bem, Deus quer ouvir a sua adoração. Deus quer ouvir a adoração da igreja. A saudade é grande. Nada se compara a nós estarmos juntos adorando ao Senhor. Lembra dias que você já estava aqui? Lembra dias que você ficava aqui? Esse é o momento de você viver grandes coisas. Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus já plantou no seu coração. Você precisa amar a tua igreja, você precisa ir para a sua célula, você precisa cultuar, você precisa estar junto. Isso é comunidade. O inimigo tem usado isso, distanciamento social, tantas essas coisas para dizer: você não precisa. O online veio para ficar? Veio. Mas o cristianismo e o centro do cristianismo é vida na vida, é relacionamento. Você quer caminhar com Jesus? Então Jesus caminhava em meio às multidões, e você também tem que caminhar. Então preste bem atenção no que eu vou te dizer. A nossa volta, você precisa estar aqui. Aqui é o seu lugar. Esta é a tua igreja. Aqui é a tua casa. Outra coisa, e já estou acabando: seja generoso. Atos 20, 35 diz o seguinte: eu fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que receber. Continue fiel. Deus, Ele é dono da prata e do ouro. Em nome de Jesus, Deus vai abrir portas de emprego para você. Em nome de Jesus, o seu salário vai aumentar. Em nome de Jesus, você vai ser próspero. Você não vai pegar emprestado, você vai dar para as pessoas, porque Deus vai fazer você ser uma pessoa próspera, sim, em nome de Jesus. Outra coisa, para que você venha saber, não seja preguiçoso. Em Provérbios 19, 15 diz o seguinte: o preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Como está a sua agenda hoje? Como está a sua agenda diária? Como está a sua agenda mensal? Como está a sua agenda semanal? Veja bem, você precisa continuar firme. Você precisa se cuidar fisicamente, cuidar emocionalmente. Você precisa se cuidar espiritualmente. Acorda mais cedo, vai dormir um pouco mais tarde, esteja comigo às 11 horas da noite, segunda a sexta, adorando ao Senhor juntos, recebendo uma palavra poderosa. Não seja uma pessoa preguiçosa. Nós jovens, nós não somos preguiçosos. Penúltimo, viva na palavra. Em 2 Timóteo 3, 16 a 17 diz o seguinte:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. A questão principal que você tem que entender, para você entender, discernir o tempo que nós estamos vivendo, discernir e ver espiritualmente as coisas que estão acontecendo, nós jovens, nós precisamos de uma vida na palavra. É vida de leitura de Bíblia, é vida em meditá-la dia e noite, quando você acordar e quando você for dormir. A nossa geração é muito pobre biblicamente. Nós precisamos, como verdadeiros líderes desta geração, nós somos jovens que darão realmente exemplo para outros jovens. Nós precisamos ser jovens da palavra, de viver aquilo que a palavra diz. É literalmente dormir com esse livro, é se alimentar junto com este livro, é você meditar neste livro, para que a sua vida venha a ser uma vida verdadeira, uma nova vida em Cristo Jesus. Muitas coisas que você não vai passar mais só por você ler a palavra. Uma das coisas que eu já disse aqui, esse é o livro onde você lê e o autor está do teu lado, é o Espírito Santo. Você não pode ter medo em viajar, em se dar por estas páginas deste livro. Quando você abrir este livro, não pode ser como uma obrigação, não pode ser de quando você terminar de ler uma história, de ler os capítulos, de dizer para a pessoa que está do seu lado: olha, eu li a palavra, e a pessoa fala assim: tá bom, mas o que Deus fala para você, e você nem lembrar do que foi disso. Não pode. Este livro, ele é real. Este livro, ele faz parte da história da humanidade. E este livro já disse o que já aconteceu. Este livro está dizendo o que está acontecendo. E este livro já disse, está aqui, o que vai acontecer. E por último, falta mais um, calma aí. Anuncia as boas obras. Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Isaías 6:8 diz o seguinte: então ouviram o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Esta frase, a última frase, aqui estou, envia-me, você precisa dizer. Deus conta com você para proclamar e expandir o reino dele aqui nesta terra. O Espírito Santo já colocou ousadia, coragem, intrepidez. As palavras que você vai dizer para aquelas pessoas que estão perdidas, sejam dentro da tua casa, sejam os teus amigos, no seu trabalho, na faculdade, aonde você estiver, Jesus está voltando. Mas um desses sinais desta volta é quando todos ouvirem sobre o seu amor. As pessoas precisam se arrepender. Pregue sobre o arrependimento, não pregue somente sobre a prosperidade. A palavra diz: arrependei-vos. E nós precisamos fazer isso. Hoje nós somos, como nós aprendemos na nossa série de mensagens, o povo que leva esse livro para aqueles que precisam. E Deus conta com você, não importa o seu passado, não importa se você tem diploma ou não, não importa o que você tem nas suas mãos. Deus quer usar você porque você já tem tudo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo te ensina a viver neste tempo para o fim dos tempos. E por último, viva uma vida que vale a pena. Efésios 4, 22, 24 diz o seguinte: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de toda nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa, santa como Deus. E Colossenses 3,
de 8 a 11, diz o seguinte: mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Aleluia! Poderia continuar a falar muitas coisas para você, só que o que você precisa saber sobre o fim dos tempos, de como que você tem que viver, quais são as suas atitudes. Você acabou de ter 12 coisas que você pode fazer para viver uma vida extraordinária e se preparar muito bem para a volta de Cristo. Você tem apenas uma vida e ela está passando muito rápido, e só aquilo que você for fazer por Jesus é que vai permanecer para sempre. Com este louvor, que você possa se entregar para o Senhor hoje. Vai estar aqui, passando aqui embaixo da tela. Você que gostaria de receber uma mensagem, você gostaria de um contato, você de uma vez por todas estava distante do Senhor e hoje você está voltando para os braços do Pai. Nós queremos te conhecer. Às vezes você já faz parte deste ministério, mas por tantos motivos, alguma coisa aconteceu. Esse é o momento de você ter esse contato conosco, que você possa fazer isso, de ter o seu contato, a gente está junto com você. Nós queremos conhecer você e sabe que nós vamos caminhar juntos. Fala galera Deep, boa noite, como vocês estão? Beleza? Ó, seguinte, eu tô aqui com a Daiane e com a Ju. Nós teremos um tempo agora de bate-papo, ou seja, nós teremos um tempo agora de rolê. Obviamente nós não podemos sair, mas nós estamos trazendo um rolê para você, então nós queremos conversar contigo. Então queremos que vocês interajam conosco no chat do YouTube, seja na plataforma do Deep ou da PIB Marília. Então é isso, pessoal, então não nos deixe no vácuo, pelo amor de Deus, nós queremos conversar com vocês. E é isso. Meninas, o que vocês me contam sobre o culto de hoje? Eu acho que foi incrível, porque a gente está nesse cenário que está toda uma loucura acontecendo, né? Tudo cercando a gente, e eu acho que a gente que crê em Jesus, a gente que ama Jesus, a gente fica meio assim, é óbvio que a gente está no final dos tempos, é óbvio que as coisas estão acontecendo, mas o que eu faço? Quem sou eu no meio de tudo isso? O que Deus está querendo que eu faça? Então, foi incrível essa palavra e a gente vai trazer aqui alguns aspectos práticos para vocês. E é isso aí. Fala um pouquinho, Daia, sobre isso. Galera, mandem perguntas aí pra gente, tá? Eu tô aqui pelo Ministério Deep, no YouTube. O Fê tá lá pelo PIB Marília. Então, mandem pra gente. Vamos interagir igual o Fê falou. Uma coisa que eu achei muito importante a gente entender e principalmente a gente praticar é a persistência na fé. Isso que o Tiger falou, isso que o nosso pastor falou. A gente tem sempre a mania, principalmente jovem, né? Quando a gente gosta de algo, quando a gente se entrega para algo, no início a gente vai com tudo. E a gente vai que vai. Só que aí vai passando o tempo, vai passando a caminhada, você começa a dar uns passos mais devagar, você começa já a esquecer que quando você acordar pode ser o último, pode ser aquele dia a volta de Jesus. E aí a gente vive uma vida como se tivesse muito tempo aqui ainda, né, Fê? Exatamente. E eu acho que é interessante nós começarmos a observar o seguinte, que nós somos seres humanos, né? Então, muitas vezes nós chegamos aqui no culto, obviamente agora nós estamos online, mas a gente está no culto, recebe a palavra de Deus, sai empolgado, sai na pegada, meu Deus do céu, vamos avivar o mundo agora, vamos pregar o evangelho, vamos anunciar o evangelho no Instagram, seja onde for. E aí, de repente, acorda segunda-feira com aquele soninho, e aí você pensa assim, putz, e agora? Que sono, será que eu vou orar? Será que eu começo? Será que eu oro agora? 6:30 da manhã, será que vale a pena orar agora? E são nessas pequenas escolhas, são nessas pequenas decisões que começamos a realmente entender se aquilo que nós estamos fazendo nos levará a um crescimento espiritual e um avanço, uma perseverança, por exemplo, ou, por exemplo,
até na questão, na decisão errada, por exemplo, de você se esfriar aos poucos. Então, essas pequenas escolhas que nós temos no dia a dia nos definirá lá na frente as coisas. Então, nós colhemos o que plantamos. Se nós estamos plantando coisas que não nos levará a vivermos uma vida espiritual cada vez mais íntima de Deus, vivemos algo avivado, por exemplo, lá na frente, colhemos bons frutos de vida sendo salva, se nós não começarmos a plantar essas coisas com oração, com leitura da palavra, com busca, e aos poucos, nas pequenas coisas, honrar a Deus e manifestar o reino de Deus aonde quer que você esteja, lá na frente, possivelmente, você não vai colher bons frutos. Então, é muito importante nessa caminhada que nós temos, eu vejo muito pela minha vida, de que se eu não começar a honrar a Deus com pequenas escolhas, como é que eu vou lá na frente querer ter um resultado extraordinário? Sim, Né? exatamente, porque às vezes a gente olha para o todo, a gente fala assim, é impossível eu conseguir isso, mas Deus está te pedindo o seu hoje, então eu acho que a gente tem que discernir o tempo em que a gente está, sabe, cada um de nós a gente está numa estação diferente com Deus, às vezes você está num tempo que você está só plantando, às vezes você já está num tempo de alegria colhendo, e às vezes você está num tempo que você não consegue ouvir. Apocalipse não é para a gente ter medo, mas Apocalipse é o dia do grande final feliz. Apocalipse é o dia em que a gente vai receber de acordo com as nossas obras. É o dia que a gente vai ter o nosso justo juiz julgando a terra. Então, assim, a gente vai responder, igualzinho o Fê falou, por aquilo que a gente semeou a nossa vida inteira. Então, a gente tem que discernir em qual estágio que a gente está. Eu estou legal? Eu estou certo? Tipo assim, Deus ele está feliz com isso que eu estou fazendo? É uma coisa que eu sempre paro para pensar. Juliana, você está mandando bem? Não importa o que as pessoas estão vendo, importa aquilo que eu sei com Deus. Eu tô legal? Eu tô certa? Então, é um negócio muito de você discernir, sabe? Olhar com atenção. Tudo ao nosso redor, a gente está vendo que o palco está sendo montado para esse grande dia. Mas o que eu estou fazendo dentro disso? Eu estou encaixado no propósito de Deus, sabe? É muito essa questão. E a gente começa a focar, em primeiro lugar, na intimidade com Deus. Na intimidade, Daya? Eu acho que essa questão que a Ju falou, de pequenos passos, e sempre olhar a nossa vida. Como está a nossa vida, principalmente em casa, com os nossos pais, como está a nossa vida com os nossos irmãos, com quem está ali perto de nós e nos conhece de verdade. Porque é muito fácil a gente ficar de boa com um amigo que a gente vê uma vez por semana, ou vê pouquinho. Agora, você está ali sendo obediente, sendo fiel na sua casa, com seu irmão, que pega a sua roupa, com seu irmão, que faz alguma coisa que você não gosta. Não que essas coisas não vão acontecer, mas como que é a nossa reação. Né? Yuri, eu te amo, viu? Em casa, te amo pelo muito, menos. Yuri. João, tamo junto, meu irmão tá lá vendo. Tamo junto, cara, mas, né... Mas são nas pequenas coisas que a gente vê também se nós temos fruto do Espírito. Se nós estamos realmente tendo essa intimidade com Deus que vai nos mudar a cada dia. E é sobre essa intimidade também que eu até quero passar a bola para o Fê. Na verdade, você quer saber o quê, mais ou menos? Intimidade. Intimidade? Como que faz, Fê? Fala a sua história. Como que eu comecei? Como que eu saio do zero? Cara, primeiro, quando eu comecei, eu achava que eu era super-herói. Então, eu achava que, eu vou orar 7 horas por dia. Porque eu vejo o pastor orando tudo isso, então eu vou orar também. O que me impede de orar esse tanto de tempo? Né? E eu comecei a pensar, não, eu sou super-homem, então eu vou começar a orar. E o que acontece é que eu me frustrei, porque eu não conseguia orar 7 horas por dia. Eu tinha, na época, né, eu era um pouco mais novo, eu já estava na época de vestibular e estudar. E eu fiquei super chateado, porque pensava assim, eu não sou crente, eu acho, porque eu não oro 5 horas por dia. Eu mal consigo orar 2 horas, como eu vou conseguir orar 7 horas? E como eu vou conseguir viver um avivamento e não sei o que lá? Só que eu entendi algo muito precioso, que o mais importante do que eu ter várias horas lá no secreto, orando, é a minha qualidade com Deus. É entender que, poxa vida, eu sou limitado, eu tenho minhas coisas do dia a dia, e o que eu posso fazer para organizar o meu tempo para honrar a Deus? Como que eu posso honrar a Deus com o meu tempo? É óbvio que você não vai conseguir orar 24 horas por dia, ou seja, no seu secreto, eu estou falando. É óbvio que você não vai conseguir ler a Bíblia o tempo todo no seu dia. Mas o que é que você tem feito durante o seu dia para honrar a Deus? A intimidade ela vai muito além do que simplesmente você está lá no seu secreto orando, mas é a cumplicidade. O que você tem feito? Por exemplo, um casal, é mais importante, por exemplo, eles terem a relação sexual, por exemplo, ou, na verdade, o afeto que eles têm, ou a cumplicidade, ou o dia a dia, ou ajudar um ao outro.
É a mesma coisa com Deus. É mais importante você andar com Deus do que só querer experiências com Deus. Então, construir pequenas coisas, por exemplo, olha, meu dia é muito corrido, mas se eu conseguir orar pelo menos meia horinha e ler a palavra pelo menos um versículo, poxa vida, eu quero fazer com intensidade. Então, eu trato isso na minha vida. Ô Fê, uma das coisas que eu sempre penso também sobre isso é como, além do nosso tempo de oração no secreto, nós precisamos ter essa vida constante de oração. Eu vou dar o meu exemplo, óbvio que o seu é diferente e a gente adapta para a nossa realidade. Mas eu trabalho no escritório, eu consigo abrir o meu computador, pegar a Bíblia ali online, que seja, ler um versículo de manhã, leio um versículo à tarde, paro ali um tempo, falo com Deus. E muitas respostas que Deus tem me dado é nesse momento também do meu trabalho. É você estar constantemente ali em oração, tendo consciência da presença dEle, tendo consciência da presença do Espírito Santo com você, aonde você for. Então, são pequenos passos, mas que vão fazer grande diferença. E aí a sua vida com Deus sempre é uma constante, e é sempre crescente também. Você vai crescendo cada vez mais, porque muito melhor do que começar bem é você terminar aprovado quando Jesus voltar. Exato. E nisso, acho que vocês dois já entraram em alguns tópicos que a gente ouviu nessa noite, que é exatamente de ter essa vida cristocêntrica, essa vida intencional, sabe? Eu quero intencionalmente agradar a Deus. Eu não vou viver no automático e lá e vai o que der, deu. Não, eu quero intencionalmente agradar a Jesus. E é exatamente o que vocês falaram. E eu quero devolver um pouquinho a bola para a Daya, porque o Tiger falou um assunto. E, assim, a Daya tem uma história de vida muito legal em relação a isso, sobre perdão. A gente sabe, a gente escuta isso muito, que perdão ela é algo que, se você não libera, a sua vida trava. E é algo que, naquele grande dia, vai ser cobrado de você, se você não viver uma vida de perdão, uma vida realmente livre disso. E a Daya tem uma história muito legal. Eu queria que ela compartilhasse os aspectos práticos disso, como aplicar e como foi com ela. Amém. Gente, o perdão é algo que nós não conseguimos sozinhos. Dependência realmente no Espírito Santo. E eu consegui, graças ao Senhor, fazer isso no momento que eu não estava firme com Deus. Eu estava desviada e eu não conversava com meu pai já fazia 5 anos. E aí eu fui num encontro da igreja, um negócio, a gente sempre quer voltar, né? A gente sempre, ainda mais como eu que cresci no lar cristão, a gente sempre sabe, tem o temor do Senhor. E aí, tudo começou com uma oração muito simples, mas de muita sinceridade também. Eu lembro que eu orei, eu entendi, eu falei, eu não consigo mais viver dessa forma, então, Deus me ajuda. Eu nem sabia mais como orar, enfim, eu falei desse jeito, e eu não dormia a noite toda, enfim. E aí, no outro dia, sem falar para ninguém, eu fui até o meu pai, eu consegui falar com ele, eu consegui liberar perdão para ele, tinham muitas coisas no meu coração. E aí isso foi aos poucos, todos os dias, perdoando um pouco. Todos os dias olhando para ele, sabendo que ele me deu tudo que ele poderia ter me dado. Às vezes a gente tem uma linguagem de amor e a gente espera que os nossos pais, principalmente, falando nessa questão de perdão na sua casa, perdão com seus pais, você quer que seus pais ajam da forma como você agiria. Só que eles tiveram uma educação diferente, eles tiveram, às vezes, necessidades para a época diferente das nossas hoje. E eles passam isso de forma completamente diferente. Então, entenda que tudo aquilo que seus pais te dão é tudo que eles podem te dar. E receba esse amor. Uma coisa que eu sempre faço até hoje, porque o meu pai ainda não tem uma vida convertida. Eu falo, Jesus, me ajude a olhar para o meu pai como o Senhor olha. Me ajude a amar como o Senhor ama. Porque tem dias ainda que não é fácil. Tem dias que a gente vai querer jogar tudo para o alto, mas hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje eu tenho Ele me ajudando, e sempre essa questão de dependência mesmo, a gente nunca consegue com as nossas próprias forças. Meninas, a galera está perguntando aqui o seguinte, qual é a pior decisão de um jovem neste tempo que estamos vivendo? Pior decisão? Pior decisão. Olha, posso falar, na minha visão, a sua pior decisão é o meio do muro. É o meio do muro. Porque é o lugar mais tranquilo, o lugar mais fácil e o lugar que acho que automaticamente nessa quarentena a gente acaba indo. Vamos ficar aqui no meio do muro, né? Não vou nem orar, nem deixar de orar. Ou seja, você não vive aquela vida de eu sei o que eu quero com Deus. Então, aqui a maioria das pessoas que estão assistindo a gente, elas já amam Jesus, já decidiram por Jesus, mas às vezes a apatia pode ter entrado no seu coração. Então, você está no meio do muro, e o meio do muro não é o melhor lugar para você. Então, a melhor decisão é sai do meio do muro. E a pior é permanecer no muro. Exato. Cara, para isso eu vou até me endireitar aqui, porque eu vou até ler uma passagem aqui. Segura, que, cara, gente, agora.
Ó, seguinte, presta atenção. Lucas 8, versículo 16. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Presta atenção agora. Portanto, vejam como vocês ouvem. Porque ao que tiver mais, mais será dado. E ao que não tiver, até aquilo que julga lhe será tirado. É engraçado porque nessa passagem, nesse último versículo, vai falar algo muito semelhante na passagem do semeador, dos talentos, lá em Lucas 19. Depois, tarefa de casa, você lê Lucas 19 e, se não me engano, é versículo 20 e pouco. Mas aqui vai falar a mesma coisa. Aqui nesse caso, se você não se coloca como lamparina, ou seja, se colocar exatamente como influência onde quer que você esteja, não precisa ser a pessoa, a menina ou o rapaz que influencia, que tem vários seguidores, ou que tem vários adeptos, ou pessoas que admiram você. Você precisa influenciar com a sua atitude. Se não me engano, Santo Agostinho fala, olha, prega o evangelho, se necessário, use palavras. Então, presta atenção. Você não precisa muitas vezes falar do Evangelho de Deus, mas falar com aquilo que você vive, não com as palavras. Né? E aqui o que está falando em Lucas aqui é o seguinte, se você não se colocar em um posicionamento de ser luz aonde você está e de ser influente aonde você está, o que vai acontecer? É a mesma coisa que aconteceu com a passagem dos 10 talentos. Aquele rapaz que recebeu um talento e escondeu, ao invés de multiplicar, é a mesma passagem que Jesus fala, olha, mais será, porque ao que tiver mais será dado. E o que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Então, se você não se posicionar como um influenciador através da sua atitude, do seu caráter, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja, você vai ser aquele que recebeu um talento e vai desperdiçar. E aí Deus vai tirar isso de você e vai dar aquele que está honrando a Deus. Amém. Gente, eu tenho uma pergunta aqui interessantíssima, que pode ser a pergunta de muita gente. Aí eu vou jogar a bola para a Ju, enfim, a gente vai batendo um papo sobre isso. O que eu preciso saber para... Não, peraí, desculpa. Como saber que sou salvo? O que preciso fazer para ser salvo? Tá, como que você vai saber se você é salvo? Deixa eu dar um exemplo. Estou pensando no exemplo, gente, mas não veio. Então, eu vou explicar do jeito que está aqui na minha cabeça. A Bíblia fala assim, que o Espírito Santo testifica ao seu espírito que você é filho de Deus. Para você saber se você é salvo, você tem que ter essa convicção dentro de você. Essa convicção, ela precisa existir. Outra coisa, a Bíblia fala assim, que se eu crer e eu confessar que Jesus é Senhor, eu vou ser salvo. Então, se você creu de verdade, você está falando com verdade, com sinceridade, você é salvo, meu filho. Você é salvo. Agora, você precisa buscar o Espírito Santo. Vai buscando o Espírito Santo. Essa dúvida veio em mim. Então, começa a analisar a sua vida. Quais são os frutos? Uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Então, é analisando os seus frutos. Jesus, em um ponto da Bíblia, falou assim, se vocês não creem em mim, creem nas minhas obras. Então, as nossas obras, aquilo que a gente está fazendo, e eu não falo muito de fruto que as pessoas veem, mas coisas assim, eu estou conseguindo liberar perdão? Quando eu estou no trânsito, alguém me fecha, eu quero matar a pessoa ou eu consigo segurar? Né? Como que está sendo esses frutos na sua vida? Assim que você vai começando a discernir, o Espírito Santo está mudando meu coração. Não, ele não está mudando meu coração, sou eu que estou dominando a minha vida. Então, você precisa pesar, porque assim, você precisa ter essa convicção. Eu não consigo explicar como eu sei que eu sou salva, mas eu sei porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei que eu sou. E as pessoas que são, elas têm isso dentro delas. É muito simples. Isso aí. Acho que a Ju respondeu muito bem, né, Fê? Sim, faço delas as minhas palavras. Também. Assina embaixo, né? Gente, eu queria só pegar um gancho, assim, para a gente entrar no nosso assunto final, que a gente tem 3 minutinhos aqui. O Fê, ele falou sobre essa questão da apatia, ele falou sobre essa questão da gente se mover, da gente, né, ser exposto por Deus. E aí eu queria jogar esse assunto aqui para eles falarem. Só joga, né? Só vai. Joga e sai, né? Entendeu? Joga e sai correndo. Como que a gente vai evangelizar nesse tempo? Porque, assim, está todo mundo em casa, algumas pessoas estão até trabalhando, mas a maioria está em casa. Como que a gente vai cumprir esse ID? Porque se você olhar na Bíblia, depois dá uma olhada em Apocalipse 5:9, o Tiger leu esse versículo. Está falando assim que Jesus comprou toda a língua, povo e nação com o sangue dele. Mas a gente precisa alcançar. Como que a gente vai fazer isso nesse período de quarentena? Eu vou falar passos práticos, depois o nosso teólogo vem para essa parte final e a gente encerra.
Primeiro com o nosso exemplo, principalmente na nossa casa, no nosso trabalho, enfim, com as pessoas próximas, sempre. A gente evangeliza primeiro com o nosso exemplo. Depois, passos práticos assim que você pode fazer, usar suas redes sociais, gente. Usa para alguma coisa, realmente, usa para o reino. Intencional, pelo amor de Deus. Intencional. Coloca um versículo que seja, pelo menos uma vez, e você vai ver grandes frutos através disso. As pessoas vão... A gente estava até num desafio... Eu não lembro qual foi, acho que foi do profético, que nós teríamos que colocar uma caixinha no Instagram e orar por alguém. Gente, foi tão legal, quantos testemunhos nós recebemos. Então, faça isso, faça alguma coisa. Mas, primeiro, também, confirme sempre as suas palavras com o seu exemplo. Sim. Posso só dar um exemplo? Assim, enquanto você vive, você fala de Jesus. Você não precisa muito sair daquilo, a não ser que ele peça para você. Mas, por exemplo, você está lá na sua aula de inglês online, vai lá e fala de Jesus. Eu estou fazendo aula de inglês, está sendo bem legal essa experiência. Porque eu falo tanto de Jesus para o professor, e assim, eu estou vendo que alguma coisa está acontecendo. Então, assim, enquanto você vive, respira, anda, fala de Jesus. Exatamente. Galera, nós somos uma igreja que se move em célula. Então, se você não tem se movido em evangelismo na sua célula, o que é que você está fazendo na célula, cara? Você tem que entender que o evangelho não é só para você, mas é para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então, você tem um papel importante de se movimentar na célula. Você não precisa ser líder para ser líder. Entenda isso, você pode se mover proativamente, não porque o seu líder pede, porque o supervisor pede, porque o pastor pede, mas porque o próprio Cristo diz, sabe? Então você tem que entender que você tem que se mover nisso. E rapidão, só para finalizar, algo que você precisa entender, como é que nós podemos nos mover no Maranata, ou seja, clamando para que Jesus venha, respondendo ao equibalo. O que significa equibalo? Na palavra de Deus vai falar dois exemplos, onde Jesus ele usa equibalo. O primeiro exemplo que ele usa equibalo é para expulsar demônios. O que significa equibalo? Vá sem direito de retorno. E também ele usou a palavra equibalo para dizer ide pregar o evangelho. Ou seja, equibalo vai sem direito de retorno. Então Deus ele clama equibalo para nós. E nós temos que, se nós clamamos Maranata, Deus ele responde equibalo. Ou seja, cara, viva uma vida que você vai sem direito de retorno, uma vida de busca de oração. Vá buscar Deus com intensidade, sem direito de retorno. Evangelizar, vá sem direito de retorno. Santidade, vá sem direito de retorno. Nós temos que entender essa urgência do coração do Pai. O Pai grita equibalo, nós temos que responder Maranata. Amém, galera. Esse foi o nosso bate-papo, foi muito legal, é um assunto amplo, tem muita coisa legal. Se vocês tiverem perguntas, mandem aí para o nosso pastor, manda aí pelo direct, enfim, pelas redes sociais. E não esqueçam também dos nossos avisos durante a semana, continue aí ligado nas nossas redes, devocional com o pastor Tiger, enfim, todos os recados. Deus abençoe muito a sua noite. Gente. Fiquem com Gente, foi demais esse rolê, tamo junto. Tchau. Tchau, tchau, gente.